Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai conversar, é a primeira aula, sobre responsabilidade civil do Estado. Exatamente, responsabilidade civil do Estado, tema importantíssimo do direito administrativo. A gente começa na aula número 1. Vamos falar sobre conceito, evolução e fundamentos da responsabilidade civil do Estado. Tema bem bacana, tudo do ponto de vista constitucional e administrativo. Vamos lá? Olha só, vamos começar já pelo conceito da responsabilidade civil do Estado. Vamos descobrir depois quais são as fases e qual das teorias foi adotada pela Constituição Federal de 1988. Conceito. A responsabilidade civil é matéria originária do direito civil. Esse é um ponto extremamente interessante. Tudo que a gente for conversar a respeito de responsabilidade civil dentro do direito administrativo tem base no direito civil, tem base no regime jurídico de direito privado. A origem da responsabilidade civil é do direito romano e isso é privatista puro. Mas foi introduzida a teoria dentro dos ditames do direito administrativo com as necessárias adaptações. Por isso que a gente vai estudar uma parte que fala de fases evolutivas da teoria da responsabilidade civil do Estado. A gente fala em responsabilidade civil porque isso está muito vinculado à reparação patrimonial. Isso está muito vinculado à reparação patrimonial. E esse ponto é delicadíssimo dentro do sistema jurídico brasileiro, porque quando fala em patrimônio, fala em bolsa. Quando fala em bolsa, fala em dinheiro. E aí todo mundo fica preocupado, principalmente o Estado, que faz tanta besteira e de repente ele pode ser responsabilizado a indenizar alguém ou a ressarcir alguém. Trata-se de influência do direito privado no direito público, é aquilo que a gente já tinha conversado inicialmente. Antes da responsabilidade existe uma obrigação. Isso aqui é um pressuposto lógico, não é uma questão de lei, não existe uma lei dizendo que a obrigação vem antes da responsabilidade. Isso é uma conclusão lógica, isso é do raciocínio lógico-jurídico do direito. Eu vou expor para vocês algumas informações aqui e você, meu amigão, você, bonitona, vai poder ter uma noção melhor sobre esse assunto. Existe, por exemplo, uma lei, a Lei X, ok? E a Lei X estabelece a obrigação. A obrigação Z. A Lei X estabelece a obrigação Z, beleza? Mas aí a pessoa não cumpre a obrigação Z. O descumprimento da obrigação Z gera responsabilidade. Então, num plano linear, digamos assim, antes nós temos a obrigação, para depois termos a responsabilidade. A responsabilidade nasce a partir do descumprimento, a partir da quebra, a partir da ignorância à obrigação. Você ignora a obrigação e de repente você viola uma regra que não poderia violar. Violando essa obrigação, você gera o dever, você gera a responsabilidade. Aí aparece o dever de fazer, de não fazer, ou de dar, né, que torna-se uma nova obrigação. Interessante, né? Essa sistemática do direito civil, ela foi importada para dentro do direito administrativo, porque ela é muito eficiente, né? Ela é muito eficiente. Eu estabeleço por uma lei qualquer uma obrigação, e aí eu tenho, em razão dessa lei, a obrigação de fazer alguma coisa, ou a obrigação de não fazer, ou até a obrigação de dar. Mas eu descumpri essa obrigação. Então esse descumprimento gera a responsabilidade civil. Eu dei um exemplo por lei, mas ao invés da lei poderia ser o seguinte, poderia ser um contrato. Exatamente, um contrato, né? Um contrato X. Aí eu teria uma responsabilidade civil, mas decorrente da quebra de uma obrigação
contratual, decorrente da quebra de uma obrigação contratual. Isso é muito interessante, né? Porque só com esse esqueminha aqui eu já te mostrei duas hipóteses de responsabilidade. A responsabilidade contratual, que é aquela que nasce da violação de uma obrigação prevista em contrato, e da obrigação extracontratual, aquela que não tem previsão em contrato, a previsão dela é em lei, a previsão dela é na Constituição, enfim, a previsão não está em contrato. Então, basicamente no Brasil, nós temos dois tipos de responsabilidade civil. Dois tipos de responsabilidade civil. Quais seriam essas responsabilidades civis? Olha só como é que fica isso. Nós temos a responsabilidade civil contratual e temos a extracontratual. A extracontratual pode advir. A extracontratual, na verdade, ela advém da legislação. Aí pode ser Constituição, pode ser lei, pode ser medida provisória, uma série de coisas. Já a contratual, essa aqui, ela advém de contrato. Contrato. É totalmente diferente, né? A previsão de ambas aqui. Então veja só, quando a gente fala em responsabilidade civil, seja no direito administrativo, seja no direito civil, falou em responsabilidade civil, eu sei que existe uma responsabilidade contratual e uma extracontratual. Toda a nossa conversa hoje vai estar baseada aqui, na responsabilidade extracontratual, que é aquela advinda da legislação. E a nossa principal legislação sobre o assunto é a Constituição Federal de 1988 e, de outro lado, o Código Civil. Sim, o Código Civil traz inúmeras regras sobre obrigação que são aplicadas dentro do direito administrativo, dentro das situações em que se envolve responsabilidade civil. Belezinha? Você já tem uma informação top agora, que é a seguinte: a responsabilidade civil ela pode ser contratual e também extracontratual. Ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. Então, como a gente viu, a responsabilidade, ela nasce do desrespeito a uma obrigação. Essa obrigação pode estar prevista em um contrato ou pode estar prevista apenas na legislação. Se for uma obrigação prevista em contrato, é uma obrigação contratual. Se é uma obrigação prevista na legislação, é uma obrigação extracontratual. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque quando a gente vai estudar as responsabilidades, eu preciso saber se a responsabilidade é quebra de obrigação de contrato ou é quebra de obrigação de algo que está previsto em lei, que está previsto na legislação. Em relação ao Estado, na aula de hoje, a gente vai falar da quebra das obrigações extracontratuais, da quebra das obrigações previstas na Constituição, na lei, medida provisória, geradoras da responsabilidade civil do Estado. A obrigação é um pressuposto lógico da responsabilidade. A responsabilidade nasce com a violação de uma obrigação, é o que a gente está vendo. A obrigação pode ser contratual ou extracontratual. Daí a ideia de responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A violação de uma obrigação, via de regra, decorre de atuação lesiva, culposa ou dolosa do agente. Dolo e culpa são dois pontos muito discutidos dentro do direito. Tanto o dolo como a culpa, eles dizem respeito a um único ponto: vontade. Né? O dolo é a vontade de fazer, você tinha intenção de fazer, fez porque quis, né? Você bateu o carro porque você estava decidido a bater, você quebrou o equipamento porque você queria quebrar aquele equipamento, era a tua intenção, a tua vontade era de fazer uma ação ou uma omissão. Eu me neguei a fazer o salvamento, eu não quis fazer. Por quê? Porque aquele cidadão lá, ele é corintiano e eu torço pro Inter, então eu não vou socorrer ele. Imagina um bombeiro assim, o bombeiro vai lá e fala: não, qual que é o seu time? Ah, Corinthians, mano, é Corinthians, então vai ficar aí, pode afogar, né? Olha a loucura, por isso que a administração tem que ser imparcial, tem que ser neutra, ela não pode ter aptidões futebolísticas por um ou por outro time, né?
Então, nesse caso, o bombeiro quebra um dever que ele tem a obrigação de fazer salvamento, ele se negou a fazer isso. E aí, negando-se a fazer o salvamento, de repente o resultado dessa negativa dele é a morte da pessoa, do Corinthians. Ah, tristeza, hein? E aí, se ele falasse, não, eu sou colorado, aí o bombeiro pulava lá no fogo para tirar ele, né? Bombeiro valente. Então, o que rola nessa situação toda? A obrigação, ela pode ser prevista em lei, e aí por isso extracontratual, pode ser de fazer ou de não fazer, mas em qualquer hipótese, violando isso, eu tenho aí uma responsabilidade, e essa responsabilidade, a discussão sobre ela vai ser, foi dolosa a ação ou foi culposa? O bombeiro não se jogou lá na água para salvar a pessoa, porque ele sabia que aquela pessoa era um corintiano, então conscientemente, de forma livre, a vontade dele era de não prestar o salvamento, ele não quis ir lá, a intenção dele não era ir. Ele falou, não vou, é Corinthians, eu não vou salvar nenhum corintiano. Pronto, chama o bombeiro corintiano aí. Quebrou uma obrigação legal, extracontratual, conscientemente, agiu livre, agiu consciente, ele teve o dolo de não salvar. Nesse caso, se ocorrer a morte da pessoa por afogamento, o bombeiro ainda responde por homicídio, sem falar da improbidade administrativa e da responsabilidade civil por não ter feito o salvamento. É lógico, essa responsabilidade civil recai primeiramente, a princípio, em relação ao Estado, mas nada impede que ela recaia sobre o bombeiro também. Depois a gente analisa isso. Cabeça, mas e se for culpa? O bombeiro ele fez o serviço que ele tinha que fazer, ele se jogou na água, falou, tudo bem, sei que você é Corinthians, mas assim mesmo vou te salvar. E pulou. Aí no meio do salvamento, sei lá, no mar, uma onda muito forte arremessa o bombeiro e a vítima contra as rochas. E a vítima não consegue suportar. Aí acaba falecendo. Foi culpa do bombeiro? Não, aí ele se jogou lá, o bombeiro correndo o risco até de morrer, ele se jogou, ele conseguiu pegar a pessoa e no momento em que ele estava trazendo a pessoa para a área seca, né, uma onda muitíssimo forte jogou os dois contra um rochedo, uma pedra, enfim, e aí ele acaba falecendo, a vítima acaba falecendo. Houve culpa do bombeiro? Não, lógico que não. Aí eu posso discutir negligência, posso discutir imperícia, imprudência, de repente o bombeiro tinha que adotar uma outra situação, não podia se jogar na água, sei lá, vai se discutir alguma coisa nesse sentido, mas a vontade do bombeiro era o quê? Salvar a vida. A vontade dele não era deixar que a pessoa morresse por afogamento ou por choque, como foi nesse caso, né? Do exemplo. Então o dolo é a intenção de fazer alguma coisa, e a culpa, eu não queria que o resultado morte acontecesse, mas aconteceu, né? Um policial conduzindo uma viatura da polícia e sem querer ele acaba batendo em outro carro. Falou, nunca foi minha vontade de bater, mas enfim, por uma falha qualquer aqui, uma desatenção, enfim, acabou batendo. Então eu vou trabalhar dentro do universo da culpa, vou ter que indicar se foi negligente, se foi imprudente ou se ele agiu de forma com imperícia. Negligência, o que é a negligência? Negligência é uma forma de culpa. Eu deveria agir com cuidado, né, com atenção, e não faço isso. Não faço. Você já viu alguns avisos dizendo assim, quando encontrar um ciclista na rodovia, afaste-se dele 1,5 metro? Já viu isso? E aí você vê o ciclista e nem lembra da regra e passa do ladinho do ciclista e acaba batendo nele, né? Você negligenciou. Você deveria ter adotado um espaço de segurança para não chegar perto daquele bicicleteiro, daquele ciclista. Isso foi negligência, você negligenciou. Você deveria ter feito uma coisa e acabou não fazendo. Por esquecimento, por relaxo, por descuido. Isso é negligência. A imprudência. Eu sei que eu tenho que me afastar 1,5 metro do ciclista, mas eu vou passar pertinho só para dar um susto nele. Como eu sou muito bom no volante, eu sei que eu não vou bater. Só vou tirar uma fininha nele, só para dar um susto nele. E nessa brincadeira, de mau gosto, por sinal, acaba acertando o ciclista e o ciclista se machuca. Você foi imprudente, muito imprudente, porque você sabia da distância, estava consciente disso e ainda assim passou para tirar uma fininha dele. Não queria acertar, nunca quis acertar. Eu queria passar perto, só para dar um sustinho nele, né? E aí acabou
entrou por uma imperícia, ou seja, você acreditava que era muito hábil no volante e acabou fazendo uma barbeiragem e acertou o ciclista. Isso é imprudência, né? Andar com um veículo acima da velocidade permitida na via pública e causa um acidente. Imprudência pura. Você não queria o acidente, mas a via pública era para andar 40 e você estava andando a 60, acreditando que a sua habilidade no volante te livraria de um acidente. Você foi imprudente. Você deveria ter reduzido a velocidade e andado no limite permitido pela legislação. E a imperícia, você deveria agir como um perito, com a técnica necessária e acaba agindo sem a perícia necessária. Você passa a ser um imperito, uma pessoa que não é perita. Então, essas hipóteses da culpa, elas podem aparecer e justificar muitas vezes a exclusão do dolo. Mas o fato de eu tirar o dolo de uma conduta que gerou dano, não quer dizer que a conduta não existe. Não é como no direito penal. Lá no direito penal, se eu provo que o dolo não existiu, o crime muitas vezes desaparece. Só não desaparece quando o crime é culposo. No direito civil não tem essa conversa, não. No direito civil, ou você agiu com dolo, se não agiu com dolo, agiu com culpa. Não tem refresco no direito civil, não. Tá? A ocorrência de um dano patrimonial é outro elemento importante que decorre da violação de uma obrigação. Além de identificar o dolo ou culpa, um ou outro, nunca serão os dois, ou é dolo ou é culpa. Você tem aí a ocorrência do dano patrimonial, que pode ser, do dano, na verdade, que ele pode ser patrimonial ou moral. Patrimonial, quebrou a canetinha aqui, quebrou a canetinha. Moral, você falou mal de uma pessoa, você injuriou uma pessoa, você ofendeu a honra dela, então você praticou um dano moral. E o Estado também faz isso e tem que ser responsabilizado por esse tipo de ação. E o nexo de causalidade. Aquele evento, aquele resultado danoso só ocorreu em razão de uma ação praticada pelo Estado, né? O nexo de causalidade, na verdade, é a ligação. É isso aqui, ó. Eu tenho uma ação ou eu tenho uma omissão e disso resulta um dano. Da minha ação ou da minha omissão, resultou aí um dano. E isso é extremamente importante a gente observar, porque o nexo de causalidade é a ligação entre a ação, é a trajetória, né? É o trajeto que a tua ação ou a tua omissão faz até a produção do dano. O nexo de causalidade, é esse mecanismo que representa a ação ou omissão ao dano, ao evento danoso, ao resultado danoso. O nexo de causalidade ele é muito explorado no direito penal, né? E no direito civil ele é explorado justamente na parte de responsabilidade civil. Porque quando eu consigo, de alguma forma, quebrar essa linha, quebrar esse nexo aqui, ó, eu consigo quebrar isso, o dano não acontece. Ou, se o dano aconteceu, mas eu consigo quebrar, eu provo que a pessoa que praticou a ação ou a omissão não é responsável por aquele dano. O dano, ele advém de alguma ação ou de alguma omissão. Mas nem sempre a pessoa que é acusada de ter praticado o dano é a pessoa responsável pela ocorrência do dano. Por isso que a gente fala que uma das formas de excluir a responsabilidade civil é você quebrar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um dos elementos mais importantes nas teorias da responsabilidade civil dentro do direito administrativo ou do direito civil. Responsabilidade penal, talvez um dos elementos, eu acho que é o mais importante, porque é ele que liga a ação da pessoa ao evento danoso causado, né? Esse conceito é orientado pela teoria causalista direta e imediata. Por que direta e imediata? Porque eu dirijo diretamente a ação àquele dano lá. Olha só há responsabilidade para aquele que deu causa, violação da obrigação direta e concretamente ao dano. Então não adianta eu pensar nas causas indiretas, não adianta eu pensar que uma viatura da polícia atropelou uma pessoa e quebrou a perna dessa pessoa, ok?
A causa direta diz qual foi a condução do veículo pelo Estado. Ah, mas se o veículo não fosse fabricado, não haveria o evento, o sinistro de quebrar a perna da pessoa pelo atropelamento. Tá, mas aí é uma causa indireta, essa não me interessa, né? A produção do veículo automotor não significa que todo veículo automotor produzirá um evento danoso de quebrar a canela de uma pessoa. Então é irrelevante isso, né? Por isso que a teoria da causalidade direta é extremamente importante, porque eu consigo, sem subterfúgio, sem intermediário, estabelecer uma ligação direta entre a ação e o dano causado. Por isso que é chamado teoria da causalidade direta e imediata. Por que direta e imediata? Direta porque não tem interferência, não tem intermediário. E imediata porque o dano é causado diretamente daquela ação praticada ou daquela omissão praticada. Belezinha? Sussa, tranquilos? Natureza jurídica da responsabilidade. São três, basicamente. A natureza jurídica de direito civil, a natureza jurídica de direito penal e a natureza jurídica de direito administrativo. O professor Alexandre Maza, de forma muito precisa no livro dele, Manual de Direito Administrativo, ele diz o seguinte, que além da civil, da penal e da administrativa, você tem as responsabilidades decorrentes da lei de improbidade administrativa, as responsabilidades decorrentes dos crimes de responsabilidade administrativa e as responsabilidades decorrentes ainda do controle externo feito pelo TCU, por exemplo. Então, eu me resumi só a essas três porque elas são as mais conhecidas e as mais discutidas em prova. Não que as outras não sejam importantes, elas são muito importantes, mas a gente já trabalhou isso lá na aula de improbidade administrativa. Aqui eu quero te mostrar a civil, a penal e administrativa por uma outra razão. A pessoa que pratica uma ação ou uma omissão que gera um dano, causa um dano qualquer que seja, ela poderá ser responsabilizada nessas três hipóteses, tanto na esfera civil como na penal e no administrativo. Não é uma ou outra, em todas. Pode ser responsabilizada em todas, né? Civil decorre de violações do direito civil, penal decorre da prática de crimes e administrativa decorre de infrações administrativas. O sistema jurídico pátrio admite a acumulação das três responsabilidades sobreditas, podem ser aplicadas separadas ou cumulativamente. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos falar um pouquinho então da evolução dessa disciplina, dessa matéria, porque é muito interessante, mas é super interessante você verificar o que era para o que é atualmente. Por que é interessante também estudar a evolução das teorias da responsabilidade? Porque cai em prova. Só por isso, porque cai em prova. E como cai em prova? Perguntando sobre as fases evolutivas da teoria da responsabilidade civil, tá bom? No decorrer da história do direito são identificadas fases evolutivas da responsabilidade civil do Estado. Esse histórico é frequentemente abordado em prova de múltipla escolha e nas dissertativas. Vamos lá para as fases, olha só. Primeira fase identificada, da irresponsabilidade do Estado. E a segunda fase, a da responsabilidade civil. Isso aqui é muito interessante. Irresponsabilidade, ou seja, o Estado não respondia por nada. Ainda que o Estado causasse um evento danoso a um particular ou a um ente da administração pública, ele não responderia pelo dano causado. E teoria da irresponsabilidade civil do Estado. E ela valeu por muito, mas muito tempo. Tá? Responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade civil. Agora o Estado já responde. Eu tenho a teoria da culpa comum, da culpa administrativa, da responsabilidade pelo risco administrativo e da responsabilidade pelo risco integral, tá? Beleza? Vamos começar falando da irresponsabilidade do Estado. A teoria da não responsabilização do Estado por danos causados pelos seus agentes. A expressão inglesa ficou muito famosa por causa dessa teoria. The king can do not wrong. The king can do no wrong. Né? Aqui é do no wrong, mas poderia ser do not. The king can do no wrong. Ou seja, o rei não pode errar. O rei não erra. Não há erro nos atos praticados pelo rei. É interessante a gente verificar que conseguiu-se durante um tempo no mundo aceitar
que mesmo que o rei praticasse um erro, ele não poderia ser responsabilizado pelo erro dele, porque ele era um representante divino na terra, ele era um representante de Deus na terra, né? Isso é uma monstruosidade, uma bizarrice, mas o fato é que isso existiu. Essa teoria. E muita gente acha, ainda hoje, que o Estado não é obrigado a indenizar todo mundo, não. Resquícios dessa teoria, né, de que os governos eram considerados representantes de Deus na Terra. Isso era típico lá da Idade Média, né, quando existiam os reis que não respondiam por nada daquilo que eles faziam. The King Can Do No Wrong é uma teoria muito importante, ela cai em prova, inclusive nessa expressão inglesa aqui, tá? Até porque a origem dela é na Inglaterra. Na verdade, a teoria da responsabilidade civil do Estado, ela tem uma força enorme na França e na Inglaterra. Foi adotada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ou seja, durante muito tempo na Inglaterra, o rei podia pisar na bola com todo mundo, que não ia gerar dever de ressarcir, de indenizar. Ele não detinha responsabilidade civil. Com a evolução social e jurídica, caiu no esquecimento, graças a Deus, né? Não foi adotada pela Constituição Federal de 88. Isso também é muito bom para nós, né? Agora vamos falar do momento em que a gente muda, a gente sai da irresponsabilidade e passa agora para a responsabilidade. Olha o que tem de interessante. A teoria da responsabilidade do Estado, como se o Estado fosse um indivíduo. Essa aqui, da teoria da responsabilidade civil pela culpa comum, leva em consideração o Estado como um particular, uma pessoa física, quando não é, né? O tratamento da responsabilidade civil ela é diferenciada entre particulares e o Estado. Por quê? Porque existem interesses públicos em jogo. O Estado representa o interesse da sociedade, enquanto que o particular representa o interesse próprio dele. Se o Estado for responsabilizado a indenizar alguém, quem está indenizando é toda a sociedade. É toda a sociedade. Então, por conta disso, a gente tem que observar que a responsabilidade civil pela culpa comum não é das mais adequadas. Mas vamos lá, vamos entender como ela funcionou ou funciona. A teoria da responsabilização do Estado como se fosse um indivíduo. Tratava o Estado como um particular no tocante à responsabilidade civil. A responsabilidade civil era devida pelos atos danosos causados pelos agentes públicos quando ficasse provado dolo e culpa. Ou seja, isso aqui ficasse provado dolo e culpa. Dolo e culpa. Isso aqui é responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva do Estado. Eu teria que provar a existência do dolo ou da culpa. Eu teria que provar que o agente público, que o Estado, de forma geral, quis causar um evento danoso. Ele quis praticar aquela ação ou aquela omissão. Ou então eu tenho que provar a existência de culpa. Ele agiu negligentemente, ele agiu imprudentemente, ele agiu de forma imperita, e foi imperito na história toda. Então eu tenho que provar a existência de um ou de outro. Essa teoria, que é a teoria da responsabilidade civil subjetiva, ela é típica lá do direito civil. Exatamente, lá do direito civil é a culpa, responsabilidade civil extracontratual. Teoria subjetiva. Não é adotada pela Constituição Federal de 1988. Isso aqui não foi adotado, tá? No Brasil, para o Estado. Para o Estado não foi adotado. Para o particular, isso aqui vale muito. Por isso que a gente chama de culpa comum. Essa teoria também é conhecida como teoria da responsabilidade civil subjetiva, ou teoria intermediária, teoria mista e teoria civilista, teoria do fisco ou da dupla personalidade. E por aí vai, né? Mas o fato é que aqui eu exijo a prova do dolo, da existência do dolo ou da existência da culpa. Por isso subjetiva. Porque eu não vou analisar a conduta em si, mas eu vou analisar a vontade do agente, o ânimos do agente, aquilo que ele queria com essa conduta, né? E aí eu preciso provar necessariamente que ele agiu por dolo ou por culpa. O que é a teoria do fisco que eu acabei de mencionar ali, que é um dos nomes dessa responsabilidade civil por culpa comum? Tá?
Olha só, a teoria do fisco ou da dupla personalidade. O Estado estava sujeito a duas situações. Por que duas situações? A de ausência de responsabilidade e a de responsabilidade patrimonial, denominada responsabilidade do fisco. Acreditava-se que parte das ações estatais estavam vinculadas à irresponsabilidade civil. Ou seja, o dirigente não responderia pelos atos danosos que praticasse. Isso estaria vinculado aí mais às ações de atos de soberania do Estado, né? Agora, os demais atos administrativos, esses sim seriam responsabilizados patrimonialmente. Então acreditava-se que era possível dois tipos de responsabilidade em relação ao Estado. Na verdade, a irresponsabilidade e a responsabilidade patrimonial, que era a responsabilidade do fisco. Por isso, dupla personalidade, né? De um lado, você tem a ausência de responsabilidade e do outro, você tem responsabilidade patrimonial. O professor Alexandre Maza diz que esse sistema era um sistema esquizofrênico e eu dou toda a razão do mundo para ele. Porque, afinal de contas, como é que eu posso ter um Estado que ora se responsabiliza e ora não se responsabiliza? Isso gera insegurança jurídica. Isso não é legal, isso não é bom. Então, o professor Alexandre Maza fala que era uma teoria esquizofrênica. Concordo plenamente, né? Pode ser bipolar também, né? Segue a lógica do direito civil, exige os seguintes elementos: ação, omissão, dano, nexo causal, culpa ou dolo. Ou seja, nós estamos dentro da teoria civilista, né? Essa teoria da responsabilidade subjetiva comum, ela está dentro da teoria civilista. Tem aplicação estatal no caso de ação regressiva. Boa observação. Olha só. A culpa comum não foi adotada pela Constituição Federal de 88 para responsabilidade civil do Estado, ok? Mas tem exceção para isso? Tem ações de regresso. O que é ação de regresso? A gente vai verificar na aula de hoje que a responsabilidade civil do Estado é responsabilidade objetiva. O Estado responde por atos praticados pelos seus agentes. Tudo bem? Beleza? E eu não preciso provar que o agente agiu por dolo ou por culpa. Não me interessa, eu só provo o nexo de causalidade. Provo que ele praticou uma ação ou uma omissão e gerou um resultado. Essa é a teoria da responsabilidade objetiva. Acontece que quando o Estado é condenado a pagar alguma coisa, ele vai lá e paga, ele assume o direito de cobrar do seu agente público um ressarcimento pela indenização, por exemplo, que ele teve que pagar a alguém, a um particular qualquer. Isso a gente chama de ação de regresso. E nesse caso, a ação de regresso é vinculada à teoria subjetiva. Então, olha só o que eu te falei. A teoria da culpa comum, da responsabilidade civil pela culpa comum, não foi adotada pela Constituição Federal de 1988 para responsabilizar o Estado. Beleza? Sussa, tranquilos? Ocorre que, excepcionalmente, o Estado pode mover uma ação de regresso contra aquele que lhe causou o prejuízo, o agente público. Né? E aí, nesse caso, ele vai ter que provar que o agente público agiu com dolo ou com culpa, porque aí a teoria da responsabilidade civil pela culpa comum passa a valer dentro da estrutura estatal brasileira. Tá? Então, muito cuidado com isso. A responsabilidade objetiva é aplicada ao Estado, mas nas ações de regresso em que o Estado vai cobrar do agente público o dano que ele causou a um particular, por exemplo, aí eu tenho que aplicar a teoria da culpa comum, que seria a responsabilidade subjetiva. Então, vamos para a próxima. Responsabilidade civil, culpa administrativa.
A teoria é uma transição entre a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva, também conhecida como responsabilidade civil por falha do serviço, muito cobrada em prova, demais. A teoria da culpa administrativa, ela é muito cobrada em prova e ela é diferente da teoria da responsabilidade civil pelo risco administrativo. Culpa administrativa é uma coisa, risco administrativo é outra, tá bom? E aqui na responsabilidade civil pela culpa administrativa, a gente tem que observar uma falha do serviço. Quando houver falha do serviço, eu posso falar em responsabilidade civil do Estado. Ela é baseada em 4 formas possíveis: falta do serviço, inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço e retardamento do serviço. Se por alguma razão houve uma dessas falhas, o Estado pode ser responsabilizado. Essa não é a teoria adotada pela Constituição Federal de 1988, mas ela é muito influente dentro do direito administrativo brasileiro. Muita gente discute isso aqui em processos judiciais, mas ela não foi adotada no Brasil. Não é de todo ignorada, né? Ela não é de todo ignorada, porque a Constituição adotou a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo e não pela culpa administrativa. Apenas existe responsabilidade estatal quando comprovada a falha no serviço público. E não me interessa se a falha foi dolosa ou se foi culposa. Não se discute dolo ou culpa, mas sim a existência de falha no serviço. A falha no serviço é que autoriza responsabilidade civil. A culpa é uma espécie de culpa especial, digamos assim, como uma culpa administrativa ou anônima ou faute do serviço, né, que é a expressão em francês muito cobrada em prova, faute do serviço. Então fique esperto, meu amigão, quando você tiver falha de serviço público, não saia por aí babando, acreditando que está certa a questão porque a falta do serviço público gera responsabilidade civil. Ela gera, mas adotada pela Constituição da República é justamente a da responsabilidade objetiva, que eu não preciso provar a falha do serviço, basta eu provar um nexo de causalidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Belezinha? Vamos lá então. Vamos continuar vendo o que a gente tem ainda aqui sobre administração pública e responsabilidade civil do Estado. Olha só, a responsabilidade civil agora é baseada no risco administrativo. Antes a gente analisou a responsabilidade civil pela culpa administrativa e aí responsabilidade civil. Agora a gente vai analisar justamente a responsabilidade civil pelo risco administrativo. Deixa o cabeça só localizar as canetas. Beleza, pronto. Essa teoria impõe a obrigação de indenizar independentemente da existência de falta do serviço ou de culpa do agente público. Então, quanto lá na teoria da culpa administrativa, essa aqui, ó, na teoria da culpa administrativa que a gente observava a falha do serviço, tinha que verificar a falha do serviço, aqui na teoria do risco administrativo, não me interessa a falta do serviço, nem a culpa do agente. O elemento volitivo, ou seja, dolo ou culpa, não é importante. Aqui eu vou buscar outra coisa. Basta identificar que o dano causado pelo poder público, sem que a vítima tenha contribuído. Ou seja, basta eu identificar o dano e uma ação do poder público, ação ou uma omissão do poder público, comprovando que o dano aconteceu. Isso é importante, isso é fundamental. Aquele que sofreu o dano está desincumbido de provar o dolo ou a culpa do agente público. Isso é o que? Responsabilidade objetiva. Então vamos abrir um espaço aqui para a gente falar o seguinte. A gente já verificou que a responsabilidade civil ela pode ser contratual e extracontratual, não é isso? Então vamos lá. Responsabilidade civil, ela pode ser contratual, extracontratual. Ela pode ser uma responsabilidade civil subjetiva e uma responsabilidade civil objetiva. Beleza? Sussa, tranquilos? Isso aqui é super importante pra gente. Contratual, ela advém de um
contrato. Extracontratual, ela advém da legislação. A subjetiva, eu preciso provar o elemento volitivo, vontade, dolo, culpa. E a objetiva, talvez a mais importante para nós nesse momento, eu provo o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Não me interessa na teoria objetiva dolo e culpa. Não me interessa na teoria objetiva falha de serviço. Não me interessa na teoria objetiva contrato. O que me interessa na teoria objetiva é a existência do nexo de causalidade. A teoria objetiva que nós estamos falando, ela é extracontratual e eu tenho que provar o nexo de causalidade. Essa teoria da responsabilidade civil objetiva, ela se desdobra em outras duas, que é importantíssimo você saber, porque isso também cai muito em prova. Essa classificação ela é medonha, não dá para vacilar. A matéria é simples, mas muita gente se confunde no estudo. Tá? Então, olha só, a responsabilidade civil objetiva, eu já estou na objetiva agora. Ela tem duas correntes, a do risco administrativo e a do risco integral, ok? Risco administrativo e risco integral. A do risco administrativo já vou te adiantar, é a que foi utilizada pela Constituição da República de 1988 no artigo 37, parágrafo 6º. 37, parágrafo 6º. A teoria do risco integral não foi adotada. Na verdade, ela é adotada, deixa eu até refazer o que eu falei aqui. A teoria do risco integral ela é adotada excepcionalmente, tá? Risco integral. Ela é a exceção. A gente vai verificar algumas hipóteses em que o Estado é responsável total pelo evento danoso. Mas aguenta a mão aí, tá? Por enquanto faz essa classificação aí, responsabilidade objetiva. Ela pode ser risco administrativo e risco integral. Adotada pela Constituição da República, risco administrativo. Cabeça, eu achei que a responsabilidade objetiva só era objetiva. Mas ela tem duas outras correntes. Na verdade, ela se desdobra em responsabilidade objetiva pelo risco integral e responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. A Constituição adotou o risco administrativo. A gente tem paralelo a isso, a responsabilidade subjetiva, mas ela vai me levar para a culpa comum, ela vai me levar para a culpa administrativa, que seria uma espécie de culpa especial, né? Então, vamos esquematizar. O Cabeça deu uma pisada na bola nessa aula, que o Cabeça deveria ter feito um esqueminha, um gráficozinho para facilitar a sua vida, né? Então, vamos lá. Já que não está no slide, o Cabeça vai fazer aqui na tela agora, tá? Agora, um gráfico top para você. Pega papel e caneta, você vai precisar. Escreva só isso aqui, ó. Vou escrever até maior, né? Vamos escrever maior. Olha lá. Responsabilidade. Não, ficou muito grande, não cabe tudo que eu quero escrever aí. Vai ter que ser pequeno, galera. Meu amigão, bonitona, vai ter que ser pequeno, ó. Responsabilidade. Ok, beleza, lindo. Vamos lá. Ela pode ser penal. Ela pode ser administrativa. E ela pode ser civil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Faz essa primeira classificação aí. Responsabilidade ela pode ser penal, administrativa
e civil. Eu nem vou entrar nas outras classificações do que o professor Alexandre Maza fala no livro dele, porque agora a minha preocupação maior é poder te orientar para que você tenha uma visão da responsabilidade civil do Estado, que é o nosso foco de aula é esse. A responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva e objetiva. Beleza? Pode ser subjetiva e objetiva. Ó. Vamos organizar isso aqui para ficar bonitinho, né? Que caderno bagunçado é um negócio, né? Beleza. Opa, tá errado. Beleza. A responsabilidade civil objetiva, ela se subdivide em risco administrativo e risco integral. Beleza? E a subjetiva, ela se subdivide em culpa comum e culpa administrativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? A responsabilidade objetiva pelo risco administrativo foi adotada pela Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Tá bom? Essa aqui que eu estou passando na caixinha vermelha é adotada pela Constituição Federal. Esta aqui é a regra da responsabilidade civil do Estado. Risco integral, não vai dar para escrever aqui, mas eu vou colocar exceção. Risco integral é exceção, tá bom? A responsabilidade subjetiva faz o seguinte aí, faz um linkzinho assim, ó. Ação de regresso. Ação de regresso. Tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso tudo é diferente. Isso tudo é diferente da irresponsabilidade civil. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Dá um print na tela aí e manda imprimir então, se não quiser desenhar, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? A responsabilidade civil objetiva, ela não exige, como eu já tinha dito, a prova do dolo, a prova da culpa. Ela exige que eu prove um nexo de causalidade, que a ação X foi a razão do dano Y, tá? Aquele que sofreu o dano não tem que provar que o Estado ou o agente público agiu com dolo ou com culpa. Não é papel dele fazer isso, ele não precisa nem se preocupar com isso. Na verdade, ele tem que preocupar com outra coisa, que mostrar que houve uma ação e um resultado. A teoria do risco administrativo é uma variante da teoria da responsabilidade objetiva. O professor Alexandre Maza explica muito bem isso no livro dele, que é justamente essa classificação que eu fiz ali. Da responsabilidade objetiva a gente subdivide
de risco administrativo e risco integral. A do risco administrativo foi adotada pela Constituição Federal de 1988 e ela admite excludentes de responsabilidade civil, ou seja, o Estado não responderá, ainda que o Estado tenha agido e causado dano, ele não responderá em determinadas circunstâncias. Por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Aqui o Estado foi envolvido em um dano, mas ele não causou o dano, então ele não pode ser responsabilizado. Vou te dar um exemplo para isso ficar muito claro. Um policial militar está conduzindo uma viatura da polícia e aí, sei lá, uma pessoa se atira de um viaduto e cai em cima do carro e morre. Pergunto para você, foi atropelamento? Foi, o policial atropelou a pessoa. Mas e aí? O policial vai responder pela morte, vai responder pelos danos causados ao veículo, vai responder pela perda da vida daquela vítima, daquela pessoa? Não, nunca. Nem ele, nem o Estado. Por quê? Que culpa o Estado tem nessa ação, nesse evento danoso? A vítima, a pessoa deliberadamente se jogou em frente ao carro, em cima do carro, para ser atropelada. E acabou morrendo, acabou falecendo. Onde é que está a ação do Estado? O Estado não previu, o Estado não enxergou, o Estado não agiu, o Estado não fez nada. Não contribuiu de forma alguma para gerar esse dano. Então isso a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Quando eu consigo comprovar que o dano ocorrido com uma pessoa é responsabilidade exclusiva dela, eu não sou obrigado a responsabilizar. Isso aí é problema da pessoa. O Estado é isento da responsabilidade, por exemplo, de indenizar, de reparar esse dano. Força maior. Esse é um outro ponto interessantíssimo, né? Existe uma força maior que a do Estado e que acaba gerando aí um dano. Por exemplo, o Estado é dono de alegar, ele é dono de alegar que quando dá uma enchente numa cidade, a culpa não é do Estado. A culpa não é da fragilidade do sistema de rede de esgoto para escoamento de água, não. É porque choveu demais. Nunca antes choveu tanto na história da cidade de Anápolis como choveu na semana passada. Por isso que alagou a cidade. Sempre rola essa desculpinha por conta desse tipo de serviço público que não presta, né? E aí o Estado fala, força maior. Isso aí é ação natural, filho. Não tinha como conter essa quantidade de água, né? Então a culpa não é minha, não. Caso fortuito, era algo inesperado, não tinha como prever, e aconteceu. É uma eventualidade, fugiu da previsão de cuidado do Estado, e aí aconteceu. Aí eu não sou responsável. Segundo o professor Alexandre Maza, o caso fortuito não é excludente de responsabilidade administrativa, mas essa é uma posição isolada dele. Eu trago para que você saiba, porque ele é um professor muito importante no direito administrativo hoje, em especial para concursos e OAB, então você tem que saber que ele fala que o caso fortuito não é um exemplo de excludente de responsabilidade civil, mas é só ele que fala, tá? Outros doutrinadores falam que o caso fortuito, a doutrina tradicional, fala que o caso fortuito é sim uma excludente da responsabilidade civil, ou seja, exclui, joga fora a responsabilidade do Estado, o Estado fica isento, não precisa indenizar ninguém, não precisa reparar dano contra ninguém, tá bom? Beleza? Sussa, culpa de terceiro, não fui eu que causei, foi aquele lá, você vai cobrar daquele lá, não é de mim, Estado, tá? Essa teoria foi adotada pela Constituição no artigo 37, parágrafo 6º, como a gente falou, né? As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Olha que bacana. Pessoa jurídica de direito público, leia-se Estado, administração pública, e as pessoas jurídicas de direito privado, inclua aí sociedade de economia mista e empresa pública, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados, pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Veja só, danos dessas prestadoras de serviço público causarem no exercício do serviço público. Olha lá, quando seus agentes nessa qualidade, na qualidade de agentes públicos, prestadores de serviços públicos, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado, a pessoa jurídica, a empresa de direito privado, ela que vai pagar a conta. E
E eu não preciso provar dolo ou culpa, de jeito nenhum. Eu provo o nexo de causalidade. Agora, na ação de regresso, essa pessoa jurídica de direito público ou privado que foi condenada a indenizar alguém, por exemplo, ela pode falar assim, pô, foi você o servidor que me causou esse prejuízo? Fui. Vou cobrar de você. Ação de regresso. Isso funciona assim, ó. Vamos lá. Ele voltou. Cabeçudo. Cabeçudo tá com dente diferente hoje. Dente de vampiro. Cabeçudo, ocrinho. Vamos lá. Tamanho da criança, né? Ó, quem que é cabeça? O cabeça tá de volta na área. E o cabeça, com a sua sobrancelhazinha fininha, né? Bem fininha, com um pouquinho de cabelo que ainda resta, né? Ó, cabeçudo. Cabeçudinho aqui praticou um dano, beleza? Na verdade ele praticou uma ação. Então vamos lá. Olha só. Cabeçudinho. Vamos arrumar essa seta aqui, né? O cabeçudinho praticou um dano. O dano que o cabeçudinho praticou foi quebrar um computador lá do Ministério Público Federal. Tá? Não. Vou dar outro exemplo. O dano que o cabeçudinho praticou foi de quebrar. Ele quebrou, assim, um computador lá no Ministério Público Federal. E como é que ele quebrou esse computador no Ministério Público Federal? O cabeçudo estava bravo um dia lá e arremessou o computador na cabeça de uma pessoa que foi pedir ajuda para o Ministério Público, né? Então, olha só. Olha o corpo estendido no chão. Esse aqui é o corpo da pessoa estendido no chão, né? Cabeçudo tava bravo, doido, bravo, que a pessoa tava lá, ó, perturbando e jogou um computador. Ó o computador aqui, ó, Ave Maria, ó o mouse voando junto, ó o teclado, cadê o teclado? Ó, igual meu filho faz uns risquinhos assim, ó, para indicar a ação, o movimento, né? Vamos mudar até a cor aqui, ó, para destacar. Cabeça ficou muito doido e jogou o computador na cabeça do particular. Ou seja, o cabeça, no exercício de função pública, arremessou um computador. Beleza? Arremessou o computador. Tá bom? Dano. Quebrou os dentes. Quebrou os dentes do administrado lá. Ou seja, quebrou os dentes do cidadão, né? Pronto, quebrou os dentes do cidadão. Olha que maravilha. Cabeça estava doidão, arremessou o computador e, ó, quebrou os dentes do cidadão. Tão louco que estava o cabeça nesse dia, né? Tá bom, e aí, cabeça, o que rola? Vamos lá. Aconteceu algum dano nessa história toda? Tem dano ou não tem? Tem, pô. Tem o dano patrimonial. Patrimonial, cabeça? Sim. Primeiro, quebrou os dentes do cidadão. Além disso, quebrou o computador. Quebrou o computador. Arremessou o computador com tudo na cabeça do cidadão, quebrou os dentes dele.
Beleza. Teve dano? Lógico que teve. Dano patrimonial para esse cidadão. Dano estético, né? Além da humilhação de levar uma CPU na cabeça na frente de outras pessoas. Isso é humilhante, pô. Né? Então eu tenho aí um dano material, um dano estético e um dano moral. Por que dano material, cabeça? Você já foi colocar um dente desse aqui? Vai fazer um implante de um dente desse. Eu acho que uns 3, 4 dentes desse implantado custa um carro. Na boa, custa um carro. Então, quando você pensar em bater na boca de alguém, dar uma cotovelada, pense que implantar dente na boca dos outros é muito caro, tá? Dano patrimonial, pô. Dano patrimonial. Além disso, quebrou o computador. Outro dano patrimonial, mas a vítima é outra pessoa nesse caso, porque o patrimônio pertence à União, né? Dano estético, o cara ficou banguela, o cara ficou igual cabeça aqui, ó. Igual cabeçudinho, ó. Só tem 2 dentes agora, os outros caíram tudo com o impacto da CPU que bateu na boca dele. E é humilhação, um dano moral, né? Então eu ofendi a moral do cidadão, o aspecto estético dele e mais o bolso do cara, né? Quem é que vai pagar essa conta? Ô cabeça, vai ser você, lógico, né? Não serei eu. O cabeça é servidor do Ministério Público Federal. Quem vai pagar essa conta se chama União. Ô cabeça, tá brincando? Não tô brincando não, meu amigão, é isso mesmo. Isso aqui tá lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Isso é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Um agente do Estado praticou uma ação. Qual foi a ação? Arremessou o computador contra o cidadão que foi lá pedir ajuda, quebrou os dentes do cidadão. Essa ação causou dano, quebrou os dentes do cidadão, quebrou o computador e ainda ofendeu a moral do cara. Então esses danos materiais e morais serão reparados objetivamente pela União, porque eu provei a existência de uma ação e de um dano. Acabou. Isso aqui, ó, esse contexto é o nexo de causalidade. O cabeça ficou doidão um dia lá e jogou o computador. E quando jogou o computador, quebrou os dentes do cara. Nexo de causalidade. Para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. Belezinha? Sussa, tranquilos. Nesse sentido, quem é que paga a conta? A União. Por quê? Porque o cabeça fez isso no exercício da sua função pública de servidor público federal. Lá no Ministério Público Federal. Quem vai pagar a conta é a União. Essa pessoa aqui vai processar quem? Vai processar a União. União, olha lá, ó. Aquele servidor lá seu, pirado, doente da cabeça, jogou um computador na minha cabeça, quebrou meus dentes. Para mandar arrumar, eu gastei 20 mil reais, agora eu quero que você me indenize. E mais, eu fui ofendido na minha honra, fiquei esteticamente banguela por 2 meses, eu quero mais 20 mil pelo dano estético e mais 20 mil pelo dano moral. Quero 60 mil reais de indenização. E mais, quero que abra um processo administrativo para exonerar aquele perturbado, daquele cabeçudo lá, senão ele vai jogar computador na cabeça dos outros. Aí a União é condenada. Toma aqui o dinheiro, filho. Toma aí. Arruma os seus dentes, arruma sua moral e paga o dentista. Pronto. Pagou 60 mil reais. Foi condenado. A União vai absorver esse prejuízo? Nunca. A União virá com sangue nos olhos e vai pegar o cabeça. Vai falar, cabeça, seguinte, 60 mil é o que você me deve. E eu quero receber agora. Aí o cabeça, mala que só ele, vai falar assim, olha, ação de regresso, mano. Ação de regresso. Vai ter que provar que eu agi com dolo com culpa. Não vou pagar assim na boa. Sou mala. Manda lá uma ação de regresso, você vai ter que provar que eu agi com dolo ou que eu agi com culpa. Porque a ação de regresso da União para cobrar o cabeça é baseada na teoria da responsabilidade civil subjetiva. Beleza? Sussa, tranquilos? Existe uma variante para tudo isso? Existe. O Banguela aqui, ele poderia falar o seguinte, não vou processar a União. Vou processar diretamente o servidor público Rodrigo. Pô, mas ele pode? A Constituição fala que a responsabilidade objetiva é da União nesse caso, né?
diz que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Não diz que o Estado responde com exclusividade. Não diz que a vítima é obrigada a só processar a União. Não existe regra para isso. Ele tem a liberdade de escolher, não quero mexer com a União, não. A União vai recorrer até dizer chega. A União vai me pagar em precatório, eu não quero nem saber da União. Agora, vou processar o cabeçudo aqui. E aí eu vou provar que ele agiu com dolo e com culpa, porque aí a teoria é da responsabilidade civil subjetiva. E qual é a diferença? Porque provar dolo e culpa é muito difícil, né? Mas por que o particular poderia fazer isso em relação ao cabeça e provar o dolo e a culpa aqui nessa história? Porque aí, se o cabeça for condenado, o cabeça não vai pagar em precatório, o cabeça vai pagar em dinheiro. E se não tiver dinheiro, vai direto no patrimônio do cabeça, na aeronave do cabeça, no helicóptero do cabeça, na lancha do cabeça, no jet ski do cabeça, na Land Rover do cabeça, na Kawasaki 1200 do cabeça, na mansão que o cabeça tem em Paris. Vai lá no patrimônio do cabeça, né? E aí? Percebeu a diferença? Responsabilidade objetiva, provo só o nexo de causalidade. Responsabilidade subjetiva, provo na responsabilidade subjetiva a existência do dolo e da culpa. A União, numa ação de regresso, vai ter que optar pela responsabilidade subjetiva para cobrar do seu servidor ou do seu agente público o dano que ele causou a um particular. O particular, se não quiser comprar briga com a União, nesse exemplo como eu dei aqui, ele vem e processa diretamente o agente público. Pode fazer isso? Pode, sem problema algum. Tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos voltar para nossa tela, apagando nosso esqueminha aqui. E aí a gente volta a falar da responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá bom? Agora a gente vai falar da responsabilidade civil pelo risco integral. A gente saiu do risco administrativo e passa a trabalhar com a ideia do risco integral. Essa teoria impõe a obrigação de indenizar independente da existência de falta do serviço, de dolo, de culpa do agente, né? Basta o dano causado pelo poder público sem que a vítima tenha contribuído. Aquele que sofreu dano está desincumbido de provar o dolo ou culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva. Parece tudo igual a do risco administrativo, né? Mas não é, porque essa aqui é uma variante da responsabilidade objetiva. O risco integral é uma variante da responsabilidade objetiva, só que não admite excludente de responsabilidade civil. Essa é a grande diferença entre elas. A teoria do risco administrativo e a do risco integral é que no risco integral não se aceita excludente de responsabilidade como culpa exclusiva da vítima, como força maior, caso fortuito, culpa de terceiros. Deixa até o cabeça fazer uma correção aqui, peraí, ó. Ó, peraí, cadê? Aqui, ó. Deixa eu abrir de volta a tela. A cabeça vai fazer uma correção aqui rapidinha. Basta o dano causado pelo poder público. Não me interessa que a figura da vítima. O cabeça deixou aqui sem que a vítima tenha contribuído. Nesse exemplo aqui, não me interessa a participação da vítima. Pouco interessa ela participou ou não. No risco integral, basta a comprovação do dano. Tá? Eu tirei aqui a parte que falava da vítima, não tem nada a ver. Por que isso? Porque a culpa exclusiva da vítima, ela encaixa aqui na excludente da responsabilidade. Só que no risco integral, não interessa se a vítima agiu se a vítima agiu para causar o dano ou não. Pouco interessa isso, porque o risco é integral do Estado. Então, nenhuma dessas excludentes aqui vai retirar a responsabilidade civil do Estado, no caso da responsabilidade objetiva pelo risco integral. Beleza? Sussa, tranquilos? Ela não foi adotada pela Constituição da República aqui no artigo 36, parágrafo 6º. Ela não foi, a teoria do risco integral, não foi adotada pela Constituição da República no artigo 37, parágrafo 6º, tá bom? Mas eu tenho exceção para isso. Ela não foi adotada no 37, parágrafo 6º, exceção. A doutrina entende que em caso de danos nucleares,
Artigo 21, inciso 23 da Constituição Federal, há risco integral. Como assim dano nuclear? Um acidente nuclear qualquer. Aí, responsabilidade total da administração. Ah, mas foi a vítima que foi lá fuçar naquele equipamento que tinha um elemento radioativo e aí quebrou e a radiação expandiu no ar, na água, na terra. Não interessa. Problema é da União. Quem mandou mexer com um elemento radioativo. Não me interessa se um terceiro foi lá abrir. Não interessa se é culpa exclusiva da vítima, vai pagar a conta. Dano ambiental, pouco me interessa se é caso fortuito ou força maior. Se é caso de uma avalanche, como o caso da barragem Mariana, lá, da barragem na cidade de Mariana, que é aquela avalanche de lama que até hoje estão lá tentando recompor e não vão conseguir recompor tão cedo a situação daquela vila, né? Ali é um dano ambiental incalculável, absurdo, de um dano, sim, incalculável. Não tem conversa, responsabilidade integral do Estado, seja por não ter fiscalizado, seja por ter feito uma obra mal feita, não interessa. Ali o Estado vai rodar e vai rodar bonito, né? Não, mas foi um caso fortuito, uma força maior, foi muita chuva. Não interessa. Atentado terrorista, risco integral. Interessa saber se houve ou não caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Interessa. A vítima foi lá e destratou o terrorista enlouqueceu por causa dela e acabou matando mais 50. Interessa. Culpa do Estado. Indenização do DPVAT. Não vou investigar quem tem dolo, culpa nessa história, quem errou, quem está certo. Aconteceu dano, toma o dinheiro aqui. É acidente do trabalho também. Essas são hipóteses de responsabilização civil do Estado pelo risco integral. Isso é exceção, pessoal. É muita exceção. O STJ até tem uma decisão aqui interessante, né? A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e pautada no risco integral, não se admitindo a aplicação de excludentes de responsabilidade. Então, por conta daquele gráficozinho que a gente fez, você consegue agora se localizar no mapa, digamos assim, da responsabilidade civil, e aí você percebe que a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo risco integral é uma exceção. Isso aqui representa o quê? 1% das ações de indenização do Estado, e olha lá, né? Porque a regra é responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Cabeça, não aplica aquele negócio da falha do serviço? Não tem essa aplicação na responsabilidade civil. A Constituição brasileira adotou a responsabilidade civil objetiva baseada justamente no nexo de causalidade. Pouco me interessa dolo ou culpa, pouco me interessa falha de serviço público, ausência ou insuficiência, não me interessa isso, tá? A responsabilidade objetiva é baseada no nexo, ação e resultado, ação e resultado, ação e resultado. Belezinha? Sussa, tranquilos quanto a isso? Então, se te perguntarem qual foi a teoria adotada pelo Estado brasileiro, a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. Tem exceção para isso? Tem. Duas, basicamente. Quais são? A responsabilidade objetiva da administração do Estado pelo risco integral, dano ambiental, dano nuclear, ataque terrorista e por aí vai. A segunda exceção, responsabilidade civil subjetiva no caso de ação regressiva contra o agente causador. E tem mais uma que eu vou te falar na próxima aula, que é no caso de omissão. No caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva, tá? O Cabeça acho que até falou aqui que no caso de uma omissão a responsabilidade seria objetiva, não é não? Corrige aí. No caso do agente público se omitir, a responsabilidade é subjetiva, tá? É subjetiva. A doutrina já adotou isso, a jurisprudência também. Cabeça acho que trocou no meio da aula, o Cabeça já está mais para lá do que para cá, depois de tanta aula gravada hoje, tá? Então, vamos recapitular aí. Responsabilidade do Estado, objetiva, por ação. Omissão é subjetiva. Pronto, agora fechou. Quando o Estado pode se utilizar da responsabilidade subjetiva? Na ação de regresso. Fechou. Qual foi a teoria adotada pelo Brasil? Responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º, para as ações causadoras de danos. Beleza? O Estado
é obrigado a indenizar em qualquer circunstância? Não. A responsabilidade objetiva adotada é a responsabilidade do risco integral. É aquela que admite excludentes de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ação de terceiros. Excepcionalmente, o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva pelo risco integral, que seria aquela responsabilidade decorrente de dano ambiental, dano nuclear e por aí vai, tá? A falta do serviço, a falha do serviço interessa para nós? Não interessa. Para a responsabilidade, não. A falha de serviço vai interessar lá nos serviços públicos, né? Que eu posso fazer interrupção do serviço público em razão de manutenção técnica ou inadimplência. Mas aqui, para indenização, não vai ter problema não, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos analisar o seguinte agora. Vamos analisar como caiu em prova, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como cai essa matéria em prova agora. A gente acabou de analisar conceitos e teorias do direito administrativo a respeito da responsabilidade civil do Estado. Já fizemos um gráficozão aqui para poder identificar cada uma das teorias. E agora vamos lá responder questão de prova. O que a gente tem aqui? A primeira prova, 2016, Funiversa, prova para administrador, né? Vamos lá. O Estado, pessoa jurídica de direito público, compreende tanto atribuições de governo como de administração. Interessante, olha só. O Estado compreende tanto ações de governo como de administração. Ok, vamos lá. No desempenho de atividade administrativa, no desempenho de atividade de administração, o Estado comanda com responsabilidade técnica e legal, contudo, sem responsabilidade constitucional ou política. Os caras já chegaram de voadora no pescoço, né? Eles estão falando o seguinte aqui. O enunciado não veio à toa, falando de atribuições de governo e atribuições da administração, né? Não foi à toa que eles fizeram isso. Por quê? Porque a gente está discutindo aqui ações de Estado e ações de governo. Lembra da ideia de chefe de governo e chefe de Estado? Então, isso é muito interessante. A gente está falando aqui, na verdade, das ações de governo e de administração, especificamente administração. Porém, o enunciado traz uma falha, exatamente, tem uma falha. Quando ele fala atividades de governo, ele está relacionando isso a atividades constitucionais e atividades políticas, que dentro do direito constitucional, isso na verdade é atividade de Estado. As atividades de governo são especificamente as atividades de execução de políticas públicas e de atividades administrativas. Então esse enunciado tem uma falha, mas é extremamente importante a gente trabalhar com esse tipo de questão por uma razão muitíssimo simples. Nem tudo que vem do examinador vem redondinho, vem mamão com açúcar. E aqui é um caroço já no enunciado, falando de atividade de governo e atividade de administração. Como é que você fugiria desse abacaxi? Lembrando o seguinte, na verdade a gente descobre isso pelas alternativas. Quando ele fala em responsabilidade constitucional ou política, ele está falando da atuação, da atuação como Estado, né? Como agente político, como ente soberano, ok? Beleza? Então olha só, quando ele fala em atividade administrativa, ele está falando de administração pública. Então nós vamos nos concentrar em dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade administrativa do Estado e a responsabilidade política do Estado. Quando o assunto é responsabilidade civil, a gente vincula isso à responsabilidade administrativa, tá? E não aquela responsabilidade de Estado, de ação política, ok? Vamos lá. Então o Estado, no uso da sua atividade administrativa, que tecnicamente seria, sim, a execução de políticas públicas, ele comanda o Estado com responsabilidade técnica e legal, eficiência e legalidade, contudo, sem responsabilidade constitucional ou política. Eu não vou responsabilizar o Estado por ações políticas. Eu não responsabilizo o Estado por atos do legislativo, por exemplo. Então, está corretíssima a letra A. Quando ela fala que o Estado age na sua função administrativa, ele age com responsabilidade técnica e legal. Perfeito, isso está correto. Contudo, sem responsabilidade constitucional e política. Na atuação administrativa, ele não atua politicamente. Constitucional e política se pode tratar da mesma forma, tá?
Só lembrar que a Constituição Federal é a nossa carta política. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. Essa seria uma forma de você escapar desse tipo de questionamento. A questão não é legal, ela é um caroço, eu já trouxe ela de cara pra gente ficar tranquilo aí nas próximas. Vamos para B. No exercício da atividade administrativa, o Estado comanda com responsabilidade constitucional e política. Parou. A gente já entendeu que o exercício de uma atividade constitucional ou política é atuação estatal, é atividade de Estado, de chefe de Estado. E quando eu falo de atividade administrativa, que tecnicamente deveria ser chamado como atividade de governo, né? Eu tenho execução de políticas públicas, execução de atividades de administração pública. Então, quando ele fala o seguinte, que o Estado na sua atividade administrativa, ele age com responsabilidade constitucional e política, está errado. Eu não tenho nada a ver com o constitucional e nada a ver com política quando eu faço referência específica à atuação administrativa do Estado, tá bom? Letra B tá errada. Letra C. Estabelece seus objetivos conduzindo negócios públicos. Estabelece seus objetivos conduzindo negócios públicos. Na atividade administrativa, o Estado não estabelece objetivos. Quem é que estabelece objetivos para o Estado? A Constituição Federal de 1988, artigo 3º. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso aqui é ação política. Isso aqui é objetivo constitucional. E como ele vinculou a atividade administrativa, eu não posso falar que ele vai fixar objetivos conduzindo negócios públicos. Negativo. Está errado também. Letra D. Executa atos decisórios que impliquem a fixação de metas e diretrizes ou de planos governamentais. Planos governamentais estão inseridos no aspecto de objetivos constitucionais, de políticas públicas, de ações de Estado. Então não tem nada a ver o plano governamental com o exercício de atividade administrativa. Beleza? Letra D está errada. Letra E. Comanda com responsabilidade técnica, legal, constitucional e política. Não, aí ele misturou tudo. Não vai rolar. Nossa respostinha está aqui já. Letra A. Beleza? Sussa, tranquilos? Olha só, essa é uma questão feita pela Funiversa. Questãozinha cascuda, não é boa, mas não é pela matéria, pela forma como ela foi construída. O examinador pisou na bola quando ele colocou atribuições de governo. Aqui deveriam ser atribuições de Estado e não de governo. Por quê? Porque eu estou falando de objetivos que são típicos do Estado soberano brasileiro, típicos da República, e não da União como administração pública, não do Estado de Mato Grosso como administração pública, não do município de Rondonópolis como administração pública municipal. Belezinha? Sussa, tranquilos? Letra A, nossa resposta. Vamos para a próxima? Próxima resposta está aqui já. A próxima questão está aqui. Ô cabeça, já tá mostrando ali que tá na letra C. Pois é, tá mostrando que já tá na letra C, né? Deu um tilt aqui no slide do cabeça, mas não tem problema. A gente vai desenvolver o raciocínio aqui. Faz de conta que você não tá vendo isso aqui, tá, meu amigão? Vamos lá. Essa aqui é de 2015, do CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prova de analista judiciário. Aqui do TJ de Brasília, né? Então vamos lá. No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao tombamento e à responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. A teoria do risco administrativo se apresenta como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Lindo, tá perfeito, tá certinho isso, tá? Até porque vocês já viram que tá certo ali, né? Agora vamos lá analisar por que isso aqui tá certo. Teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Ela é um pressuposto da responsabilidade objetiva do Estado? Sim, tá certinho. Vamos reproduzir parte daquele gráfico que a gente fez em aula. A gente verificou que nós temos aqui basicamente responsabilidade,
civil, beleza? E a gente sabe que ela pode ser subjetiva e que ela pode ser objetiva, ok? Tudo bem? E que a responsabilidade objetiva, ela se desdobra em risco administrativo e risco integral. Risco administrativo e risco integral, né? E que no Brasil a regra é da adoção da responsabilidade objetiva do Estado pelo risco administrativo e excepcionalmente pelo risco integral. Né? E ela passa a ser um pressuposto dessa responsabilidade. Na verdade, o conceito de responsabilidade objetiva do Estado, ela vai passar a responsabilidade civil objetiva baseada no risco integral, no risco administrativo, que é justamente aquele risco que comporta, que admite as excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, tá bom? Tá certinho isso aqui, CESP fez uma ligação perfeita. Bastava ter analisado aquele gráfico maior que a gente fez e já dava para matar essa questão aqui. Ó, prova de analista, prova para bacharel em direito. E é sacanagem perguntar só isso, né? Vamos para a próxima. Essa aqui é de 2015, Fundação FMP, esqueci qual que é essa fundação, acho que é uma lá do Rio Grande do Sul, a FMP, se eu não estou enganado, é a Fundação do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul. Os caras fazem provas cascudas, bem cascudas, e essa prova foi para auditor do estado de Mato Grosso, lá da CGE de MT, beleza? Abraço pro pessoal de Mato Grosso que está assistindo aula aqui no LAC. Vamos lá! Em relação à responsabilidade civil do Estado, considere as seguintes assertivas. Número 1. Na evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa administrativa exigia a comprovação da culpa individual do funcionário? Negativo, né? A gente já viu que culpa administrativa não me interessa de forma alguma o elemento volitivo, ou seja, dolo ou culpa do indivíduo, né? Cabeça, essa culpa administrativa é aquela da falha de serviço? Exatamente, meu amigão, ótima lembrança. Quando a gente fala em culpa administrativa, o que a gente vai analisar é o serviço e não a ação do agente, né? Eu quero saber se o serviço é inexistente, se o serviço é falho, enfim, se deu um defeito no serviço, se o serviço é insuficiente, aí eu falo de falha do serviço. Essa é a culpa administrativa. Teoria da responsabilidade civil do Estado, que é uma espécie de intermediário aí entre a responsabilidade subjetiva, aquela culpa comum, e a responsabilidade objetiva do Estado. Então, olha só, a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa administrativa, exigia a comprovação da culpa do indivíduo? Não exige, está errado, não exige. A culpa administrativa está preocupada em identificar a falha do serviço. E ela é adotada no Brasil? Não. No Brasil é adotada a responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos analisar a 2. Como o Brasil adota como regra geral a responsabilidade civil do Estado fundada no risco administrativo, para configurar o dever de indenizar, basta que o agente causador do dano tenha qualidade de agente público. E aí, certo ou errado? Vamos lá, por partes. Como o Brasil adota como regra geral, a responsabilidade civil do Estado fundada no risco administrativo, até aqui está certo. O Brasil adotou essa. Responsabilidade civil objetiva baseada no risco administrativo. Para configurar o dever de indenizar, basta que o agente causador do dano tenha a qualidade de agente público? A teoria do risco integral, lembrando, ela exige o quê? Nexo de
causalidade. Nexo de causalidade. Eu até fiz o desenho do cabeçudinho aqui, jogando o computador na cabeça do cidadão lá, né? Então, provei que o cabeçudinho fez essa ação, eu provei o nexo de causalidade. No nosso exemplo, eu disse que o cabeça quis jogar o computador e quis quebrar os dentes do cidadão. E quebrou, né? Causando um dano. Bastou isso para o dever de indenizar ser certo? Não basta só o nexo de causalidade. Não basta só provar que o agente público causou o dano. Eu tenho que eliminar as hipóteses de excludentes de responsabilidade. A teoria do risco administrativo é a teoria que admite, que permite a aplicação das excludentes de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, culpa de terceiro, não é? Então, nesse momento, não basta que o agente causador do dano tenha a qualidade de agente público. Não basta só isso. Eu tenho que provar o nexo de causalidade e tenho que provar mais. Tenho que provar que ele estava no exercício de funções públicas e ainda tenho que eliminar as hipóteses excludentes de responsabilidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então olha lá, número 1 e número 2 estão erradas. Vamos para a próxima, que é a número 3. E vamos analisar ela, o que ela está falando. Ó, cabeça, é a letra C. Como é que você já matou a charada, meu amigão? Tô vendo, cabeça. Deu um problema no seu slide, cabeça. Tô vendo, ó, letra C. Pois é, né? Na próxima, cabeça não vai dar esse vacilão aqui. Não vou deixar a resposta dando bobeira para você, tá bom? Vamos lá, número 3. A responsabilidade civil prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, também se aplica às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, excluindo as entidades da administração pública indireta que exploram atividade econômica de natureza privada. Isso aqui está certinho, está correto, a letra C está correta. Lembrado o seguinte, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala sobre a responsabilidade objetiva. E ela leva isso para a administração direta e na administração indireta, a autarquia, fundação e empresa pública. Agora, está fora a sociedade de economia mista, né? Está fora a sociedade de economia mista. Na verdade, a grande preocupação não é nem em relação com essas pessoas aqui, mas é com isso aqui, ó, serviço público. O serviço público realizado é que manda aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade extracontratual. Então, quando eu tiver uma entidade de administração pública indireta explorando atividade econômica, eu não estou na esfera do serviço público. Se eu não estou na esfera do serviço público, eu não tenho que falar em responsabilidade civil objetiva do Estado. Porque eu posso ter uma sociedade de economia mista prestando serviço público, e aí ela vai estar vinculada à responsabilidade objetiva do Estado. Eu posso ter um particular... uma concessionária de telefonia prestando um serviço público. Ela estará vinculada pelos atos de serviço público à responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo e não pela teoria do risco integral. Embora excepcionalmente a gente saiba que a teoria do risco integral também é cabível no Brasil, como em danos ambientais, danos nucleares, de acidente nuclear, essa coisa toda que a gente viu em aula hoje, tá? Então, olha só, resposta C, só o número 3 é que está correta, belezinha? Vamos para a próxima, então, essa aqui é de 2015, Manaus Prev, cargo de analista. Vamos ver o que eles prepararam para a gente aqui na Manaus Prev para o cargo de analista, beleza? Olha só, diante da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículos civis e militares,
em razão do qual os particulares aduzem terem sofrido danos materiais de grande monta, atribuindo a responsabilidade pela colisão aos agentes públicos que teriam avançado o cruzamento quando a sinalização lhes era contrária. Cabe acidente de trânsito particular, polícia militar, provavelmente, né? Não está falando se é da esfera estadual ou federal, mas deve ser polícia militar. O agente público, tudo indica que furou o sinal e por conta disso, colisão. Beleza, vamos lá então ver o que cabe nessa história toda. Cabe aos particulares comprovar o nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e os danos concretos sofridos, invocando a responsabilidade objetiva do Estado. Perfeito, isso aqui está certo, não está errado, né? Não está errado, Por que eu não vou falar aqui que está errado pela ausência de mencionar as excludentes? Porque as excludentes de responsabilidade não cabem aos particulares. As excludentes de responsabilidade cabe a alegação delas ao Estado. É o Estado que tem que vir de lá para cá falando que foi o caso fortuito, força maior ou coisa do gênero. Mas aos particulares cabe o quê? Provar o nexo de causalidade, a ação, a infração do sinal, né? A violação do sinal vermelho lá, e a colisão no carro do particular. Provar que estavam no exercício da função, responsabilidade objetiva do Estado. E os danos que eles sofreram, né? Cabe à administração comprovar a culpa das vítimas. Única hipótese de exclusão da responsabilidade extracontratual do Estado? Não é a única hipótese de exclusão. A gente sabe que tem o caso fortuito, a força maior, a culpa de terceiro. Então não é o caso de aplicar como única hipótese de excludente de responsabilidade civil do Estado. Letra B, está errada. Vamos para a próxima aqui, que é a letra C, letra D e E. Aos particulares, aguardar a conclusão de processo administrativo que deve obrigatoriamente ser instaurado para, com base na conclusão do mesmo, deduzir em juízo sua pretensão indenizatória? Nunca! Nunca! Está erradíssimo! Primeiro, processo administrativo que deve obrigatoriamente ser instaurado. Não é uma obrigação do Estado instaurar esse processo administrativo. Provavelmente ele fará para formalizar a situação. Mas só a partir da conclusão do processo administrativo que eu vou poder deduzir, eu vou poder ir ao juízo, à justiça, pedir a indenização? Negativo, nunca. Por quê? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Está lá previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu não posso ser impedido de me socorrer do judiciário por um processo administrativo em razão de uma colisão. Lei nenhuma pode condicionar isso, né? Então, está errada duplamente. Primeiro porque não é um dever, uma obrigação de instaurar. Pode instaurar como pode não instaurar. Depende da administração. Mas a conclusão desse processo administrativo não me condiciona a ir a juízo para pedir a indenização. Está errado a letra E. Letra D. A administração comprovar a ausência de nexo de causalidade para fins de afastar sua culpa pelo acidente, sem prejuízo de responsabilização dos agentes públicos envolvidos. É contraditório isso, né? Cabe sim à administração comprovar a ausência do nexo de causalidade. Eu acho que essa é uma das defesas mais importantes que a administração tem. O dano causado não é decorrente da ação dos policiais. Ela quebra o nexo de causalidade, ela quebra a ligação, a ação até o resultado. Ela quebrou essa ação. Mas se ela conseguir provar que não houve o nexo de causalidade, que o dano lá não tem nada a ver com ela, por que ela vai cobrar dos agentes em ação regressiva? Não faz sentido nenhum. Se aquele dano não diz respeito ao Estado, então o Estado não possui interesse, muito menos interesse processual. O Estado não tem o direito e muito menos o interesse processual de cobrar dos seus agentes públicos a reparação de um dano que não foi o Estado que deu causa, porque ele conseguiu quebrar o nexo de causalidade. Letra D
Errada também, tá bom? Letra E. Cabe aos particulares comprovar a culpa dos agentes públicos, ou seja, que agiram com imprudência, pois não estavam atendendo o chamado de emergência para fins de caracterização de responsabilidade objetiva. Negativo. Para fins de responsabilidade objetiva, eu não preciso provar dolo ou culpa. Dolo ou culpa é na responsabilidade subjetiva. E aí eu volto a reafirmar aquilo que eu tinha dito na aula. A omissão do Estado, eu aplico a responsabilidade subjetiva. Mas na ação estatal, furei o sinal de trânsito, eu agi, aí é responsabilidade objetiva. E na responsabilidade objetiva pelo risco administrativo, eu, particular, não sou obrigado a provar dolo ou culpa. Ok? Lembrando de mais uma coisa. Isso aqui é para vocês também, meus amigões do Periscope. Pode o particular, olha o que eu vou falar, pode o particular, ao invés de cobrar do Estado a reparação desse dano pela via da responsabilidade objetiva, o particular pode optar em cobrar diretamente dos agentes públicos via responsabilidade subjetiva? O que a gente conversou na aula? Pode sim, é perfeitamente possível. O simples fato de existir uma responsabilidade objetiva do Estado não impede do particular abrir mão dessa via da responsabilidade objetiva e cobrar diretamente do agente público na responsabilidade subjetiva. E qual que é a diferença de cobrança de uma para outra? Lembrou? No Estado eu recebo em precatório, não preciso provar dolo, nem culpa, basta eu provar um nexo de causalidade. Agora, do particular, pela responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar que agiu com dolo, com culpa, o que é muito difícil, mas se eu ganhar eu recebo em dinheiro. Eu não pego fila de precatório, eu vou direto no patrimônio do agente público. Belezinha? A resposta dessa aqui é a letra A. Maravilha? Sussa, tranquilos? Acabou a aula, né? Continua na próxima aula quando a gente for falar dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. E aí, meu amigão, minha amigona, você já sabe, pode seguir o Cabeça no maisadministrativo.com.br ou no maisconstitucional.com.br, que é o site do Cabeça. O que você vai encontrar lá no site do Cabeça? Artigos, cursos específicos, vai encontrar simulados do Cabeça, lista de exercício, material completo da 8.112, da Lei de Processo Administrativo. Pode baixar, que essa parte de material de estudo é tudo free, tá tudo para download liberado lá, né? Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou aqui no Periscope, no Rodrigo Abelmonte, sem E no final. E lá no Facebook, Rodrigo Abelmonte, agora tem fanpage, Professor Rodrigo Belmonte. Pode procurar lá no Face que você vai achar. Meu amigão, minha amigona, muitíssimo obrigado pela paciência. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para você experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15, você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.